Bom dia a todos. Damos início agora ao último dia do 39º Encontro Nacional de Práticos. Hoje teremos um total de 3 palestras e um intervalo para o coffee break. Continuando as palestras, convido ao palco o professor doutor Edson Mesquita, do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, da Marinha do Brasil, CIAGA, e secretário relator da ABNT 13246, para apresentar sua palestra intitulada Desafios a serem superados nos portos brasileiros, face o PIANC 2014 e ABNT 2015. Já, só tem que colocar a palestra. Bom dia a todos. É com grande satisfação que me encontro mais uma vez em mais um encontro de praticagem para falar de um assunto muito parecido. Só que dessa vez eu fiz a palestra mais simples que eu poderia fazer. Um pedido que todos pediram, tá? Olha, faz uma palestra como não fosse, como fosse apresentada para o público que não fosse marítimo. Então, eu vou vender o peixe, que é a nova norma ABNT, que é 13246, mas eu tenho que vender esse peixe. Ele vai ser vendido num shopping, ele vai ser vendido no mercado municipal, ele vai ser vendido no barco do pescador. Então, ele tem que ser colocado de uma maneira simples, de forma que todos entendam. Então, vocês não vão ver que muitas vezes encontram umas formulações matemáticas, elas não vão aparecer aqui. Vão aparecer figuras, vão aparecer navios, que é o item principal dessa norma. Tá? O principal componente da norma de planejamento portuário é o navio. Então, toda vez que nós falarmos nessa norma aqui, estamos referenciando a um navio de projeto. O que nós formos definir de parâmetros de profundidade, largura e de dimensões em curvas, raio da curva, é para um navio específico. E isso é uma coisa que devemos ter em mente, né? Porque as nossas normas no Brasil, quando colocamos, é calado tanto, e para navios genéricos, né? A gente define assim, a profundidade de 18 metros. E aí você coloca a maioria dos navios. Nós vamos ver aqui que para um tipo, navios com o mesmo calado, terão diferentes profundidades. Então é um ponto que vamos ter que considerar nessa nova apresentação, nessa nova norma que está entrando. Na última reunião devemos ter agora no dia 1º de outubro e entra para consulta pública em 60 dias para ser aprovada e entra como norma brasileira. Tá? Só para nós entendermos o que é uma norma BNT, nós temos uma padronização aqui, por acaso. A fiação que corre nesse prédio, a iluminação aqui, a altura da cadeira dos senhores, a pressão máxima admissível, tem um padrão. Tá? Então, até as dimensões de carros, a altura, todos têm um padrão, tem uma norma a ser seguida. Okay? Então, no Brasil, quem coloca essas normas é a ABNT. Tá? E inclui aí o planejamento portuário. Aqui, eu sempre coloco em minhas palestras, isso em todas as palestras, independente de qual seja, se eu vou falar da hidrodinâmica do navio, ou do propulsor, ou do leme, eu sempre coloco esse termo, essa frase, do Krylov. O Krylov é o Wilhelm Freud russo. Tá? É o pai da arquitetura naval russa. O pai da arquitetura naval, como nós conhecemos, é o Wilhelm Freud, da moderna arquitetura naval. Mas na Rússia é conhecido como Krylov. Os dois tiveram o mesmo pensamento, chegaram às mesmas conclusões, mas o mais difundido, conhecido no mundo ocidental, foi Wilhelm Freud. Essa frase, tá? Ciência marinheira ou ciência marítima, sem prática, é oca. Eu sempre coloco isso. Tá? Você pode conhecer tudo da teoria matemática, tudo da teoria hidrodinâmica, mas se você não tem prática, tudo que você está falando é vazio. Tá? Então você tem que ter experiência para saber, olha, isso tem uma representação na qual eu posso fazer correlação, fazer uma extrapolação que eu estou medindo aqui em modelo, ou que eu estou medindo em simuladores, para o mundo real. E sem uma teoria marinheira, uma fatalidade. Devemos pensar nessa frase de Wilhelm Freud quando estamos fazendo o projeto de canais de acesso.
Canais de acesso não é simplesmente eu pegar, tirar definições, fazer curvas, fazer um desenho como se fosse um projeto de arquitetura e tirarmos considerações que me garantam a segurança da navegação a partir daí. Não, não é isto. É muito mais complexo esse assunto. Nos Estados Unidos tem uma definição, a definição de folga abaixo da quilling, né, de gross under keel clearance, é uma pergunta que eles falam de $1 milhão. O nosso projeto na BNT ele é muito mais amplo do que o PIANC. No projeto conceitual, ele envolve canais de acesso, espaços de manobra, canais interiores, bacias de evolução, fundeadouros. É aí para a PIANC. Mas o planejamento portuário, na BNT, como o nome é planejamento portuário, não é só canais de acesso, ele envolve instalações portuárias. E aí a distância entre os navios, posicionamento, o professor Tanuri já até falou sobre isso ontem, posicionamento dos piers, angulações que um pier pode ter em relação ao outro. Nós temos também a força de tração estática, de puxar e empurrar os rebocadores. Isso aqui é importante, um ponto que a gente vai tratar aqui, porque no Brasil só se falava em boiler pull, que é a condição estática. Mas nós temos também a condição dinâmica. O navio tem que andar, se mover para o cais, ele não tem que empatar com a força de componente de forças ambientais. Aí empatou. Agora você tem que empurrar o navio para o cais. Então tem uma componente a mais, tem que ser somada, que é a força de puxar e empurrar. Tá? Temos a parte, isso está no PIANC também, mas é a parte de calado aéreo, as definições. Nós temos portos no Brasil, como Rio de Janeiro, Manaus, Natal, Espírito Santo, Vitória, todos com problema de calado aéreo. Podem ter problema de calado aéreo. Temos uma parte que envolve análise de risco, e aí, análise de risco, que é uma palestra do Prático Schenck, que ele vai abordar o assunto na terceira palestra de hoje, até invertemos a ordem por causa disso. Eu tinha que apresentar os tópicos do risco que ele vai tratar. Então, a análise de risco ela vai estar bem focada, porque as normas brasileiras da BNT já tratavam sobre risco, e não pode ter um conflito entre essa norma e normas existentes de gerenciamento de risco. E vamos falar também de um tópico que não está no PIANC, que é a parte de terminais flutuantes. Okay? Terminais flutuantes, os portos da região norte, todos têm terminais flutuantes. Então, a primeira definição clássica que começa no PIANC é a definição de canais. Tá? E o primeiro canal, que é o canal irrestrito, que não necessariamente tem margem, tá? É o que nós chamamos em inglês de fairway. Fairway, caminho limpo. Quando eu entro numa fairway, eu fico à direita da fairway, num canal. Porque não tem margem. Ou a margem, a inclinação dela, o talude é de 1:10. Então, não tem o efeito de banco com o navio. Então, qualquer navio, quando entra numa fairway, ou narrow channel, fica à direita dele. Entenderam o RPM? Aí, quando tem margem, aí vai ter interação com a margem. Não necessariamente o navio vai poder ficar à direita do canal. Então, nós temos que repensar até as normas brasileiras, a Norman 2, com relação a isto. Nós temos o canal restrito, que tem as margens imersas, e nós temos o canal confinado, que tem as margens emersas. Nos canais confinados, ele pode ser natural ou pode ser dragado. Natural é um rio. E classificadas hidrovias. Aí, na relação... o projeto conceitual, ele divide a parte de vertical, componentes verticais, componentes horizontais. As verticais vão definir a profundidade e o calado. As componentes horizontais vão definir a largura do canal e a boca do navio. E os trechos em curva. Mas são estudados, como o professor Tanuri colocou na palestra de ontem, de forma separada. Okay? No projeto detalhado, é que você combina todos com a manobrabilidade do navio. Na parte de projeto aqui, do canal, nós temos três componentes principais. Uma ligada ao nível de profundidade da água, tá? Que está associada à altura da maré, há relações até incerteza que eu vou ter, porque eu tenho maré meteorológica também, não é só maré astronômica. Eu tenho condições desfavoráveis ligadas para casas grandes secas, como temos na região norte, tá? Com cheias e secas. E temos... E temos também as componentes ligadas ao conceito da parte estática do navio. O navio não está em movimento. Agora,
temos um nível, o último lá embaixo, ligado à profundidade, nível de fundo. Na profundidade, o primeiro item que eu colocado são incertezas ligadas primeiro à batimetria. E ontem, numa palestra muito bem elaborada, vocês viram que tinha uma incerteza vertical. Digamos, até o Prático Ramos falou da incerteza, tem 27 centímetros, eu dou um exemplo, com 15 metros, uma incerteza de 27 centímetros. Essa incerteza, ela é o primeiro componente que surge em relação à profundidade, em relação ao canal. Ela não faz parte da profundidade nominal do canal. Ela tem que estar dentro do que nós chamamos de fatores relativos ao fundo. Então, é a primeira cota, incerteza de profundidade. Aí depois surge outra cota de incerteza, que vocês podem acompanhar aqui ou ali, é a relação da incerteza em relação a assoreamentos. Quando eu vou fazer, por acaso, uma dragagem, eu já tenho que ter em mente quanto é o nível de assoreamento que ocorre naquele canal, anualmente ou semestralmente. Então, por acaso, o assoreamento é o acúmulo de sedimentos que eu vou ter no fundo do canal, em qual trecho? Então, eu posso ter 10 centímetros por ano, por exemplo. Então, eu já tenho em mente, daqui a 3 anos eu vou ter 30 centímetros. E isso já tem que estar no planejamento, incluso aqui, como vai ser a dragagem de manutenção. Eu não vejo nenhum projeto brasileiro, ninguém entregando, olha, esse é o planejamento do porto. E junto tem que estar acompanhado o quê? Um projeto que te apresente qual é o plano de manutenção para aquele canal. Qual é a dragagem de manutenção daquele canal? Então, já tem expectativa. Com certeza, daqui a 3 anos, eu tenho que passar a dragagem aqui. Porque, senão, o que vai acontecer? O capitão dos portos, obrigatoriamente, vai ter o quê? Que reduzir o calado da embarcação. Santos volta para 8 metros. Paranaguá, ali na Galheta, volta para 5 metros. Não tem como. O equilíbrio natural, dado pela natureza, volta às suas condições naturais. Então, eu tenho que manter o canal. E quanto mais aprofundar, provavelmente, maior vai ser o assoreamento. Então, temos esses tópicos. E depois nós temos um item que está associado à incerteza em relação à dragagem. Nenhuma draga consegue dragar um fundo plano, e as dragas vão ter protuberâncias, oscilações no fundo, que vão depender do tipo de draga, do tipo de equipamento que eu estou usando. Então, nós temos tópicos em relação ao fundo, ao nível d'água, e o que eu vou abordar agora é especificamente o que nós chamamos de folga abaixo da quilha. O que nós chamamos aqui de gross underkill clearance em inglês, que é um fator relativo ao navio. O primeiro fator que nós temos, fator 1, é a incerteza do calado. Eu estou dando um exemplo aqui de navios que chegam em portos. O primeiro navio aqui, olha, vocês estão vendo que o navio está com uma banda para bom bordo, né? É uma incerteza, isso aumenta o calado do navio. Tá? O comandante, quando o prático chega no navio, qual é o calado do navio? O navio que vem da Europa, é o que o comandante informa. As leituras de inagem, mulagem em petroleiros, todo mundo de petroleiro sabe que tem um erro, uma margem de incerteza. Então você não sabe qual é o calado do navio. E um exemplo, tá? Se o navio tiver com trim, que é o ângulo pela proa, que nós vamos ter 1 grau de trim no navio de 1000 pés, me dá 10 pés de afundamento na proa. Exemplo, um pequeno erro. Um navio de 300 metros, vamos colocar em metros, me dá 30 metros, aproximadamente, 3 metros de afundamento na proa. 3 metros é muita coisa. Então, o fator 2. O fator 2 é bem conhecido, coisa que às vezes o pessoal desconsidera, né? Mas o fator 2 é imersão. Quando eu saio da água salgada e vou para a água, digamos, doce. Essa marca é conhecida desde o século XIX, marcada no disco de Plinson dos navios, que você tem aqui a indicação do calado de verão. Estão vendo aqui? Esse corta de cima aqui do calado de verão, que é a profundidade do navio carregado, de projeto, tá? Para a condição de verão. E você tem aqui a imersão que ele pode ter, essa é a cota de imersão que ele vai ter quando sai da profundidade, da densidade 1,025 para 1. Ok? Você vê quanto o navio afunda ali. Tá, ok? Mas na BNT nós colocamos, não é de 1,025 para 1, é para qualquer densidade. Uma densidade maior para uma densidade menor, você vai ter essa variação. Ou o contrário. Tá? Para os navios, o ideal que todo mundo queria que fosse a densidade do Mar Morto, né?
Então, seria o menor calado possível, mas a gente não tem condição disso. O Mar Morto você até flutua. Você não consegue afundar, dependendo da condição que você esteja lá dentro dele. Então, há outro efeito. Não vão colocar fórmulas, não vão colocar o efeito Scott. Estão vendo o navio aí? É um navio com velocidade baixa. Okay? Eu sei que a velocidade é baixa porque a onda que está sendo irradiada por ele, estão vendo essas ondas? São pequenas. A amplitude da onda irradiada está associada ao número de Froude. O número de Froude é o número que indica que essa onda vai ter amplitude baixinha. A energia associada à dissipação dessa onda é baixa, porque está associada à amplitude ao quadrado. Então, a onda tem 0,1 metro de altura. Ao quadrado, isso dá 0,01, quer dizer, está diminuindo o valor, é expressível, a dissipação de energia. Mas quando ele vai para águas profundas, águas profundas não, ele saindo agora, aumentou a velocidade, é o mesmo navio, tá ok? E o que aconteceu agora? O navio afundou. Tá? Isso acontece com todos os navios. E isto, você vai me dizer, isto é ruim do ponto de vista que o navio vai afundar. Mas no ponto de vista de manobrabilidade do navio, isso vai ser bom. O navio foi projetado para andar nessa velocidade. Tá? É aqui, ele vai ter menos efeitos das forças ambientais sobre ele, tentando tirar ele do rumo. Tá? Então, a velocidade de segurança para o navio, a gente tem que pensar no navio, dificilmente alguém vai dizer que a velocidade de segurança para o navio é boa, é a velocidade baixa. A velocidade de segurança boa para um navio, ela vai ser sempre moderada e até mesmo alta. Eu não tenho que pensar do ponto de vista de segurança do canal, eu tenho que pensar do ponto de vista de segurança do navio. O foco principal aqui é o meu peixe que eu falei que ia vender, é o navio. Todo o projeto da Bianchi-BNT, do exército americano, o foco, o componente principal é o navio. Outro fator que nós temos é a inclinação dinâmica, dado tanto pelo carregar o leme, tá, e o casco adquirir uma banda de inclinação em função do estar carregando o leme, que é o primeiro caso ali com o navio, vocês veem que não tem mar, não tem nada, mas o navio está inclinando devido ao comandante do navio ter carregado o leme para bomborda. Inicialmente ele vai inclinar para bomborda, depois ele vai voltar e ir para boreste. Tá? Ou o vento atuando no outro caso aqui, fazendo o navio inclinar. Então, esse fator ele faz com que o calado do navio aumente. Mas o navio tem que guinar, não tem? O que vai acontecer é que muitas coisas nós vamos ter limitações para a guinada devido a isso vai aumentar o calado do navio, e esse é o grande problema dos grandes navios conteneiros. Os grandes navios conteneiros, essa inclinação, o aumento de calado dado pela inclinação é maior que o valor do squat. Isso não acontece no graneleiro e não aconteceria no navio ro-ro, por exemplo. Desculpe, não acontece no ro-ro e no petroleiro e no conteneiro, não aconteceria nos graneleiros e petroleiros carregados. Resposta a ondas. Tá? Eu tenho a onda do mar, tá? Aqui está o espectro das ondas do mar, a excitação dada pelas ondas do mar. E aqui nós temos a resposta do navio. Vocês vão ver que algumas faixas de resposta, principalmente aqui que vocês estão vendo, o navio não responde a essa excitação da onda. Então, isso aqui é um ponto importante, isso foi uma grande mudança em relação a paradigmas que nós tínhamos em relação a ondas. Um exemplo que eu dou, o movimento de vertical do navio, os principais componentes verticais do navio, que são esse movimento de, eu chamo de heave, e o movimento de roll, que a gente chama de balanço às vezes, ele só começa a atuar quando a excitação, vamos colocar assim, dado pelo período associado às ondas do mar, está na faixa de 10 a 17 segundos, que é o período natural de resposta do navio. Então, se eu chegar com uma onda de 6 segundos, 4 segundos, o navio não vai mexer. Se o período da onda for 5 segundos, o navio não mexe. Agora, a lancha do prático joga dissolvendo. O rebocador joga dissolvendo, mas o navio não mexe. Isso é importante saber. Tá? Então, aqui vamos ter uma quebra de paradigma. Em alguns pontos, isso é uma mudança forte na BNT. As nossas decisões tomadas para a entrada de um navio num canal de acesso não podem ser só em função da altura da onda. Eu posso ter uma onda de 3 metros de altura com um período de 5 segundos, que é gerada, essas ondas são geradas normalmente pelo vento local. Vem uma frente fria, ok? Agora, está chegando uma frente fria. Chegou a frente fria aqui, tem onda. Tá? E eu garanto para vocês,
impossível, com essa onda gerada pelo vento local, o navio ter movimento de heave e o navio ter movimento de roll. Agora, quando é que o navio vai responder? Quando tivermos ondas nessa faixa de período de 10 a 17 segundos. Quem está nessa faixa de período? As ondas de swell. Ok? Quando tem swell, o navio joga. E um detalhe, às vezes a onda de swell, você não vê ela, mas o navio está jogando que só vendo. Poxa, o navio, por que o navio está jogando tanto? Mas você não está vendo o vento? A onda de swell não foi gerada pelo vento local. E muitas vezes nós temos conjuntos de vento local junto com swell, que aí é o pior de todos. Tá? Aí no final de frente fria, às vezes, no final dessas condições, tem outro agrupamento de ondas chegando, formado lá longe, e esse sim é um componente que vai modificar a tua componente aqui, que vai fazer o teu navio responder a essa onda. E o navio vai responder em fases. Vocês podem ver aqui, tem a excitação da onda e o navio responde com uma certa fase. Ele não responde no mesmo, junto com a onda. A onda aparece, daqui a pouco o navio responde, desde que eu esteja nessa faixa de período ou, no inverso dele, nessa faixa de frequência. Tá? Isso é importantíssimo na nova concepção da BNT e muda muitos paradigmas em relação à onda. Então, um princípio básico é, em qualquer baía, Baía de Sepetiba, Baía do Rio de Janeiro, Baía de São Marcos, é impossível ter ondas que não seja, pode até ter uma componente de difração, mas gerada pelo vento local, gerar ondas significativas nesse período de 10 a 17 segundos. Então, o que é mar abrigado? O local abrigado, um canal abrigado, tá? É aquele canal que não entram ondas de swell. Ok? Isso é importante na definição, porque antigamente não tinha definição de mar abrigado e mar desabrigado. Antigamente podia se colocar, tem onda aqui, não é abrigado. Não, ele é abrigado sim. Essa é a grande diferença inicial da Pianchi 97 para a Pianchi 2014 e está incorporada na BNT. Outro ponto importante. Dificilmente você tem levantamento de mar para águas rasas. A gente passou um bom tempo nas discussões da BNT, mostrando um ponto, a USP ajudou bastante, mas um ponto importante em águas rasas, a resposta do navio é menor que em águas profundas. Tá? Se você não tem um levantamento de águas rasas, pode empregar o de águas profundas, porque você está sendo o quê? Conservativo. Está zelando pela segurança, o movimento do navio vai ser maior. Ok? Porque já que não tem o levantamento, vamos usar de águas profundas. Outra mudança que temos, aí, o que é agora nós temos o que chamamos de Net Under Keel Clearance em inglês, a FAC líquida, é uma margem de segurança em relação ao fundo. A margem de segurança em relação ao fundo para fundos de lama é 0 atualmente. Okay? Porque subentende-se que abaixo daquela camada básica de lama ainda tem uma faixa de lama fluida. Quando o fundo é de lama. Então, não tem correção, seja em canal desabrigado ou abrigado, não temos mais correção para o fundo de lama. Agora, o que mudou bastante é o fundo de pedra. Em canal desabrigado, continua a cota igual da BNT antiga, de 1 metro, mas nos canais abrigados, essa cota é de meio metro. Mudança significativa aqui também. E mudança para fundos de areia e cascalho, que nós temos de meio metro em canal abrigado 40 centímetros e no local desabrigado 50 centímetros. Tá? A FAC, essa margem de segurança, tá? A lama é sempre 0, independente se o canal é desabrigado ou não. Outra componente que nós temos, que eu tenho que ir com bastante calma aqui, é a margem de manobrabilidade do navio. A margem de manobrabilidade do navio é um fator que independe da FAC. Nunca a folga abaixo daquilo que eu calculei pode ser menor do que a margem de manobrabilidade do navio. Então tem uma cota aqui. Nunca pode ser menor que 5% do calado ou 2 pés, 60 centímetros ali, 0,6 metros. Isso veio do exército americano. Tá? Então, esse valor mínimo colocado aqui, tá?
Por exemplo, um navio de 20 metros, a folga abaixo da distância que eu vou ter da quilha até a profundidade nominal, não é até o fundo, deve ser no mínimo de 1 metro. Menos, eu posso ter feito todos os outros cálculos, tá, ok? O squat pode ser dado pequeno, a resposta em ondas pequenas, encontrar no valor, mas nunca poderia ser menor que 1 metro no navio de 20 metros. Tá? Outra modificação grande é que quando eu estiver em áreas abrigadas, numa bacia de evolução ou num canal de aproximação, estando com rebocadores, essa margem de manobrabilidade é de meio metro, independente do calado do navio. Eu posso ter um calado de 10 metros, um calado de 20 metros, um calado de 23, 25 metros, os maiores navios aqui no Brasil, a cota de meio metro. Mas aqui eu tenho que estar com o rebocador, tá? Em área abrigada. E aqui eu terminei a parte do projeto conceitual do ponto de vista vertical. Então vocês viram, um navio, por acaso, petroleiro, ele não inclina quando o comandante carrega o leme, fazendo guinada, estiver carregado. O ro-ro inclina, o passageiro inclina, e o conteneiro inclina. Se eu colocar todos os mesmos valores para todo mundo, correção para ondas, digamos 0, a correção para o squat, que vai ser muito parecida um para outro, a diferença vai ser de centímetros, tá? Vocês vão ver que para o mesmo calado, digamos, o conteneiro com 15 metros e um ganeleiro com 15 metros, a cota de aprofundamento para um conteneiro ou para um ro-ro, digamos, que estiver com 15 metros, vai ter que ser maior que para um petroleiro de 15 metros. Notaram algumas diferenças? Então, a definição de folga abaixo da quilha é para um navio de projeto, e não geral, como está hoje no Brasil, para qualquer navio. Você pega uma NPCP, você pega as normas hoje de entradas, não importa, as normas até da autoridade portuária, que devem apresentar o projeto de canal, a gente diz assim, para todos os navios a cota de entrada é tanto, o calado limite é tanto. Nós vamos ter que fazer essa diferenciação por tipo de navio. E também a diferenciação por sazonalidade, né? Inverno, verão, ou quando tem possibilidade de mar, ok? Para definir o canal. Então, Recife já está fazendo assim. Os portos lá de Recife, é o primeiro que eu conheço no Brasil, que já fazem diferenças de entrada por inverno, e período de inverno, período de verão. Mas isso tem até no disco de Plinson, né? Desde o século XIX se aplica correções para inverno Atlântico Norte, verão, condições de mar diferentes. Aí nós temos 13 cotas, tá? 13 fatores, quando eu for definir a largura de um canal. A primeira largura está associada à manobrabilidade do navio. Quase todos os navios vão ter manobrabilidade moderada. Manobrabilidade moderada é aquele navio que eu tenho que aplicar para manter o navio com sopramento, quando eu tiro ele do apramento, a empregar até mais do que entre 5 e 20 graus de leme. Mais do que 5 graus de leme para manter o navio no seu apramento e rumo. Tá? Navios que têm boa manobrabilidade são aqueles que eu consigo corrigir até com 5 graus de leme. Muito difícil. Fragatas eu consigo fazer esse controle, passageiros eu consigo isso, mas navios mercantes tradicionais, não. Conseguir corrigir o apramento, o navio tirando o apramento até 5 graus e conseguir corrigir ele, fazendo um zigue-zague pequeno, com 5 graus, só navios muito bons de manobrabilidade. E, no caso, isso para os navios mercantes é quase impossível, os mercantes convencionais. Bem, aí vamos aos próximos tópicos. O segundo tópico, que parece alguém poder olhar como utopia, alguma coisa assim, nem utopia, mas um paradoxo, ou seja, uma quebra de um paradigma que eu estou colocando, que quanto maior a velocidade do navio, mais seguro ele é. E foi a primeira coisa que eu apresentei. Tem uma correção aqui, ele está dizendo aqui, se a velocidade do navio for, digamos, maior do que 12 nós, são as definições de velocidade alta, né? Maior do que 12, moderada, para qualquer navio é entre 8 e 12, e maior entre 5 e 8 é baixa, subentende-se que abaixo de 5 o navio não tem controlabilidade com recursos próprios. Vocês podem ver uma coisa, é que o problema aqui, é que o navio irradia ondas. E ao irradiar ondas, ele pode gerar perturbações com as margens, e essa onda pode retornar em relação ao navio em função do seu comprimento.
E teria perturbações com interação com as margens. Então, o fator de segurança aqui está associado ao número de Froude. Tá? Então, tem uma correção que é aumentar em 0,1 bocas no navio quando a velocidade do navio for alta, mas é em função da onda irradiada por ele. Que para o navio, pelo projeto do navio, quanto maior a velocidade, melhor a controlabilidade dele. Tá? Menos ele vai ser afetado pelas forças ambientais, mais em linha reta ele fica. Há outro problema que nós temos, que já começa uma correção, e são ventos pelo través. Qualquer vento pelo través, vocês estão vendo o navio aqui, ele não vai conseguir manter, tá? O vento entrando assim, digamos, o vento está entrando assim, você não vai conseguir manter o navio em uma linha reta. Andar com o navio para manter um rumo reto, ele vai ter que andar com um certo aproamento, como eu estou andando aqui. Ele vai ter que andar com um ângulo de deriva. E ao andar com um ângulo de deriva, o canal tem que ser alargado. Ok? Num fator de correção que vai depender como esse vento, tá ok? Está atuando pelo navio. E vento pelo través, não é vento aos 90, ok? Vento, o termo é prevalecente pelo través. Componentes de 30 até 150 graus já classificam, do ponto de vista de arquitetura naval, ventos pelo través. Tá? Quando eu pego um projetista, normalmente, de um canal, o cara diz, não, o vento entra assim, não está pelo través, está entrando aqui pelos quartos do navio. É través. O coeficiente de resistência aerodinâmico para esse navio, componente em Y, é praticamente o mesmo que pelo través. A diferença é muito pequena. Então, é vento pelo través, ventos entrando pelos quartos também. Correntes pelo través, mesma coisa. O navio não vai conseguir manter, ele vai manter o rumo, mas ele vai manter o rumo com um aproamento diferente do rumo. Tá? E por isso, nós vamos ter que fazer correções, vamos ter que aumentar a largura do canal. As correntes longitudinais também vão trazer diferenças, porque vão fazer com que o navio acabe adquirindo trim. Por isso não é só o afundamento, é variação de trim. E variações, me dando trim, eu vou ter variações na manobrabilidade do navio. E vou ter que fazer correções. Só que essas correções, se a corrente for longitudinal menor ou igual a 1,5, praticamente para todas as faixas de velocidade eu não tenho correção nenhuma. Ondas. As ondas que associadas ao navio são as ondas que a gente chama de following sea. São as ondas vindas de ré. Tá, okay? E aí vamos fazer duas divisões importantes. Quando o navio está entrando numa barra, ele sempre pega a onda de ré. Ok? E aí a frequência de encontro é baixa e o navio responde àquela onda de entrada. Quando o navio está saindo, a frequência de encontro é alta. Tá? E dificilmente o navio vai ter movimentos de resposta que vão prejudicar a sua manobrabilidade. Então temos que separar a entrada e saída do navio em função de... por acaso, quando eu fechar uma barra, eu posso fechar uma barra para a entrada do navio. Ok? Mas eu não deveria fechar a barra para a saída desse navio, porque quando ele sai, ele pega a onda de proa. Ok. Então, e um detalhe, os grandes problemas agora passam a ser a altura significativa, mas o importante aqui é relacionarmos, em relação à largura, que pode tirar o navio do seu aproamento, tá? As relações de altura significante e pramares vindos de ré. Isso é um parte importante. Tá? Auxílios à navegação. A palestra do comandante Souza Filho foi importante, prático de Santos, ele já apresentou um auxílio excelente. Auxílio à navegação excelente é quando eu tenho controle de tráfego em terra. Vocês viram um monitoramento completo de todo o ambiente, a situação ambiental que eu me encontro, visibilidade, vento, corrente, onda, eu tenho controle completo. Isso deveria ser, deve ser feito, não é deveria, deve ser feito por uma autoridade competente. Tá? A praticagem está prestando um serviço de auxílio aqui, tá? Que está bem além das funções da praticagem, né? Se a gente pensar no conceito puro, mas você tem que entrar no navio, você está zelando pela segurança da tua empresa e está ajudando a comunidade, todo mundo. É um serviço prestado que não tem preço, mas isso deveria ser prestado pelo Estado. Tá? E só é excelente, quando eu não vou ter correção, quando tiver todas aquelas componentes como foram apresentadas aqui, não é só colocar o balizamento, e bons... Tá? Aqui já tem uma diferença interessante, né? Por acaso, se eu não tiver prático, ele é bom com prático. Se eu não tiver prático, o sistema já é considerado como moderado. Só o fato de eu não ter prático, a largura do canal deve ser alargada em 0,2 bocas.
Você vai provar assim, não quer entrar com prático, legal. Você vai mostrar que o teu canal está inseguro, deve ser largado, tem uma margem de correção logo de cara aqui, pelo fato de não contar com o prático. Superfície de fundo, tá? Eu tenho correções para se o fundo é liso, mole, e para as relações de profundidade, quando a relação de profundidade é menor, profundidade calada é menor que 1,5. Tá? E temos efeitos de profundidade, né? Eu estou mostrando aqui uma força transversal. Tá? No caso aqui, vocês estão vendo, né? O efeito é pequeno. Tá? Quando eu tenho grande profundidade. O efeito é muito maior sobre o navio quando essa profundidade fica reduzida. Então, eu tenho que colocar correções para isso em relação ao canal. Tá? Tem um nível de periculosidade da carga, que é 0 agora. Não importa se o navio é gazeiro ou se o navio é conteneiro. Eles têm as mesmas dimensões, eles têm a mesma manobrabilidade, praticamente. Então, eu tenho um risco. Tá? A manobrabilidade do navio não muda se é um navio tanque gazeiro ou se é um graneleiro, por exemplo. Mesmo coeficiente de bloco, prismático, o que for. O importante eu não tenho que largar o canal em função do risco e periculosidade. A tensão tem que ser maior em função de outros fatores. Tá? Aqui a intensidade do tráfego, vocês viram a intensidade alta de tráfego no canal. Tá? Então, quando a intensidade de tráfego é alta, eu tenho que aumentar a largura do canal. Tá ok? Aqui nós temos folga com a margem, né? Efeitos com a margem. Tá? Tenho distâncias a ser consideradas com a margem. É por isso que eu falei, eu vou entrar com um navio no outro lado que não tem margem. Tá ok? O navio não vai ter interação com a margem, o navio fica no lado esquerdo do canal quando entra, porque aqui não tem margem. Se ele entrar do lado direito, ele vai ter efeito com a margem, vai ter seguranças de problema com a navegação. Eu só não entro no fio do lado direito quando eu estou numa fairway, quando não tem margem, quando o caminho é limpo. Temos que traduzir o RIPEAN de forma correta, ler em inglês. Tá? Distância de passagem, vocês estão vendo aqui, essa distância aqui tem uma cota, eu não vou entrar em detalhes, nós temos 2 navios e temos a distância de passagem considerada. Tá? Eu tenho problemas de largura de maré, quando as variações de amplitude de maré forem 4, a largura do canal já tem que ser correspondente ao comprimento do navio. Só temos um local assim, que é São Luís. Tá? E lá o trecho mais estreito do canal é de 500 metros. Então, São Luís está safo nesse ponto. Né? Porque os navios que entram em São Luís têm menor que 500 metros ainda. Tá? Temos um fator de correção para a curva. Vocês estão vendo o navio fazendo curva aqui, né? Vocês podem ver pelo rastro aqui atrás. Tá? Então, vocês podem ver que o navio ele varre com a popa uma área maior. Então, tem uma correção para esse ângulo de varredura, o ângulo de deriva aqui, e para uma resposta no tempo. Quanto tempo eu fico varrendo essa curva? Quanto mais lento, maior correção. Mas, de uma forma geral, a correção é dada por esse fator e esse. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Tá? Eu tenho uma correção com relação ao raio da curva. Vocês estão vendo o navio fazendo uma curva. Está vendo? Aqui uma curva, e nós temos um raio associado a essa curva. Tá? Então, nós temos, quando o raio é pequeno, o raio da curva tem que ser maior que 3 comprimento, e caso o ângulo da curva for maior que 25, eu tenho que fazer uma correção em função dessa tabela, para os tipos de navios. Distância de parada, isso é fundamental. Eu tenho 5 minutos, mas essa parte eu tenho que falar. Há um grande erro de concepção no Brasil. O que todo mundo coloca é o canal de acesso aqui, termina aqui. E coloca uma bacia de evolução em cima da final do canal de acesso. Poxa, todo projeto que está aqui colocado é para o canal de acesso ser mantido que velocidade? Velocidade moderada. Você não fez o cálculo com velocidade moderada? Mas ao chegar na bacia de evolução, qual a velocidade que ele tem que estar aqui? 0. Então tem que ter um espaço, um canal de aproximação, tá? Ou um espaço de manobra, como está colocado na BNT, para que o navio termine o canal de acesso e chegue na bacia de evolução com velocidade 0. Então o que acontece? O canal tem que ser alargado, tá? Até nós chegarmos à bacia de evolução, para dar tempo de pegar rebocadores e colocar, e se pegar rebocador ou não. Isso em todos os projetos montados no Brasil, esse fator não está sendo considerado e jogados direto para o projeto conceitual. Tá? Canal de interno, eu já estou com rebocador, aí depende do tipo de... a largura do canal interno depende do método de rebocadores que eu estou usando. Vocês estão vendo aqui, eu estou trabalhando com método americano, os rebocadores estão trabalhando junto ao costado. E o método europeu, nunca eu tenho os rebocadores junto ao costado. Ok? É cabo longo, cabo curto, quando é chamado. Mas o ponto aqui é, se eu estou trabalhando em método europeu, e eu estou com uns rebocadores especiais para isso, né? A maioria tem que ser azimutais, eu posso reduzir a largura do canal de interno. Se for método europeu, se eu vou trabalhar com cabo longo, o canal tem que ser alargado. Tá? Bacia de evolução, no projeto conceitual, ele deve ser maior que 2L, mas pode
Tá? A bacia de evolução é onde o navio gira, mas ela pode, já deixa a indicação na BNT, atingir valores de 1,2 comprimentos do navio, quando a velocidade da corrente for até 0,3 metros por segundo, e 0,8 e 1,5 quando a velocidade da corrente for de 0,8 metros por segundo. Aí nós temos o conceito de aplicação da distância entre navios atracados, amarrados, tá? E já vimos que vamos ter problemas, né? E o outro problema que popular aqui, mas vamos ter que criar uma nova BNT, já tem um projeto lá, para a relação de definir a amarração de navios, cabos de reboque e guinchos de amarração. Não adianta nada ter um rebocador absurdo com bolar pool e o guincho não está padronizado. Tá? E vamos mudar um conceito até de amarração de navios. Lançantes longos só atrapalham a amarração. Lançantes longos são para manobra. Terminou a manobra, tira o lançante longo e começa a trabalhar com spring e travessa. A quantidade de springs tem que ser maior que a quantidade de lançantes. Isso é norma internacional. No Brasil, fazendo sempre o contrário, né? 4 lançantes por 3 travessas, 3 springs, 2 travessas. Vamos mudar esse conceito, ele está totalmente errado, é uma tradição errada. Nós temos as áreas de fundeio, definição de como você, absurdos, né? Vocês viram o Porto de Salvador sendo apresentado aqui pelo Tanuri, você tem que passar o canal de acesso dentro de uma área de fundeio. Isso fora qualquer projeto. Ou uma área de fundeio atrapalhando a entrada do navio. Tá? No caso do Rio de Janeiro. Nós temos as distâncias entre navios amarrados, vocês estão vendo qual a distância que esse navio deve ficar desse. Tem um espaçamento dado por eles. Qualquer vento pelo través faz o navio ir para avante ou para ré, dependendo do tipo de navio. Tá? Então você tem que ter uma distância de folga para isso, e esses são os valores recomendados. Tá? Rebocadores, tem a determinação da força de bolar pull e para puxar e empurrar, porque no Brasil nós só falávamos em força de bolar pull, nunca foi considerado o efeito de massa adicional, apesar de estar em normas, que é a força para puxar e empurrar. Calado aéreo tem as definições dessa folga que vai da parte mais alta do navio até a elevação, estrutura. Pode ser um cabo. Samsung tem os problemas com cabos elétricos, cabos de comunicação. Tá? Então não é só pontes falar. Em calado aéreo nós temos que pensar em pontes e cabos também. Terminais flutuantes é outro ponto que está na BNT. Isso não está no PIANC, a parte de terminais flutuantes. Quais as considerações que devem ser tomadas com relação a posicionamento e como deve ser a bacia de evolução? Porque terminal flutuante, você não pode passar um cais, uma amarra para o cais e tracionar o cabo. Sabe o que acontece? Você traz o cais. Né? Quer fazer manobra, você tem que aproximar muito bonitinho. Tá? E encostar no navio. Se você passar um cabo para o cais e tracionar, você traz o cais. Poxa. Então, acho que eu consegui completar muito tempo. O que ficou faltando ainda nas normas? A partir daqui, sai um projeto conceitual. E ele é iterativo. E imperativo também. É feito o primeiro projeto. Do primeiro projeto, o que você faz? Chama a praticagem. Discute. Chama a autoridade portuária. Discute. Refaz, melhora o projeto, até chegar num ponto que você vai gastar um dinheiro em simulação. Que aí é mais caro. Mas você já está muito próximo, a recomendação da BNT é que você já esteja muito próximo da solução ideal. Na simulação você vai ver rebocador, bolar pull, treinamento necessário para a praticagem, mas você está com o projeto pronto. Essa é a ideia de se trabalhar o projeto conceitual. Tá? E muito obrigado, desculpe passar um pouquinho do tempo. Okay. Deixa eu deixar isso. Nós vamos abrir o espaço rapidamente para perguntas e respostas. Alguém deseja se manifestar? Antes de mais nada, agradecer o professor Mesquita e parabenizá-lo, né, pela sua já tradicional excelência ao ministrar palestras e aulas para nós. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, eu tenho uma exortação a fazer aos nossos colegas. Isso que foi abordado hoje aqui,
Isso que foi abordado hoje aqui, em cerca de 40 minutos, é tema de uma das nossas aulas do ATPR, do curso de atualização de práticos. Só que lá nós temos uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, e pode haver uma interação muito grande entre os práticos e o professor Mesquita. Esse assunto é muito mais esmiuçado, muito mais detalhado. E todos nós podemos observar o quanto de argumentação nós vamos passar a ter, até junto às autoridades marítimas e portuárias, com essa nova ABNT e o novo PIANC. Né? Em termos, por exemplo, vamos falar de PEC, Pilot Exemption Certificate, né, comandante? A ausência do prático já aumenta ali a largura do canal. Ou seja, na hora de se definir se vai dar uma PEC, tem que pensar, poxa, esse canal aqui desse porto está dimensionado de acordo com a ABNT, que é uma norma. O PIANC não é norma, né? O PIANC não é norma, mas a ABNT será norma, uma norma legal para ser aplicada no nosso país. Então, é muito importante, e eu peço a todos que procurem se motivar, frequentar, inscrevam-se no ATPR, nós estamos encerrando esse ano com 61% só das vagas ofertadas. Por favor, separem uma semaninha da vida de vocês, das 252 semanas dos 5 anos do ciclo que tem, inscrevam-se no curso e tenham a oportunidade de absorver com muito mais detalhe, com muito mais profundidade, todos esses conhecimentos que o professor Mesquita, que está trabalhando ativamente lá na confecção da nova norma, tem para passar. Né? Então, eu, como diretor técnico do CONAPRA e responsável pela TPR, faço esse apelo a todos os senhores para que o mais rápido possível, que quanto antes o indivíduo receber essas e outras coisas que estão sendo apresentadas lá. O currículo foi elaborado com muito carinho, com muito cuidado. Isso vai torná-los práticos efetivamente melhores, vai nos tornar a todos, né, práticos efetivamente melhores, com mais capacidade, inclusive, de argumentação, né, de discussão, numa mesa em que estejam lá armadores, operadores portuários, terminais, autoridade marítima, autoridade portuária. Nós teremos muito mais recursos técnicos. E nós estamos tendo essa oportunidade de, já de uma forma avançada, de travar contato com essa nova norma que está em fase final de elaboração, vai entrar em consulta pública e modificações, se houver, serão mínimas, porque ela está sendo feita com muito cuidado. Temos a participação do Schenck e do Marcelo Cajati, que fazem parte desse grupo pelo CONAPRA, tá ok? Então, era isso. E eu peço até desculpas por talvez ter roubado o tempo de alguém de fazer uma pergunta, mas o que eu quero é enaltecer o trabalho que o senhor vem fazendo conosco já há muito tempo, lá no ATPR, e a excelente palestra que o senhor conseguiu vender o peixe realmente no mercado municipal, na banca da feira ou no shopping 5 estrelas, porque ficou muito mais fácil visualizar sem aquele conjunto gigantesco de integrais, derivadas, operadores NABLA e lá o que seja que normalmente o senhor lida no seu dia a dia, professor. Então, muito obrigado, parabéns e agradeço aí por essa palestra sensacional, ok? Acho que é o Falcão. Bom dia a todos. Sou Ricardo Falcão, vice-presidente da INPA. Na verdade, meus comentários vão mais ou menos no mesmo sentido do que o Marcelo Cajati falou. A norma do PIANC ela foi completamente revisada da que nós tínhamos anteriormente, ela é muito mais extensa. A INPA participou durante toda a elaboração da norma, através do prático Don Cockrell, lá do Reino Unido. E, desde que ela chegou, no início de 2014, esse grupo foi montado, o professor Mesquita, o professor Tanura, que está aqui, o Marcelo Cajati e o Schenck. Foram 2 anos de trabalho para chegar numa norma no qual nós podemos efetivamente utilizar, porque nós vivíamos sempre um problema de termos uma norma BNT que era facilmente vencida pelas normas do Corps of Engineers, do Exército Americano, que ela tinha parâmetros que só poderiam ser analisados através do PIANC anterior, e depois do lançamento do PIANC, nós agora teremos uma BNT nacional, com extremo rigor técnico, que pode ser utilizado sem nenhum medo, com todos os parâmetros nacionais colocados. Então, ficam meus parabéns ao grupo aqui presente. Eu queria até que esses parabéns fossem passados ao restante do grupo que participa das discussões. E essa é a minha exortação, como o Souza Filho fez. E uma pergunta que
eu tenho para fazer sobre um item que são os ventos pelo través que o senhor apresentou. Se ela tem alguma relação, naquela aumento de boca, entre a relação entre a velocidade do vento e a velocidade do navio, porque eu lembro da avaliação do navio Mariner, que quando era 10 vezes o valor da velocidade do vento em relação à velocidade do navio, o navio se tornava ingovernável. Então, eu não sei se esse tipo de avaliação entrou ali ou se não faz diferença a velocidade. Ela entrou sim, Falcão, e entra com um fator tão forte hoje que em todos os ensaios que estão fazendo para os navios grandes, acima de 330 metros, os navios de 360, nós já vimos que a velocidade máxima do vento, isso é de 15 nós. Isso foi feito para a avaliação dos portos do Rio de Janeiro, onde se chegou à velocidade máxima para atender critérios Pianchi, ABNT, é de 15 nós. Não deixa ir para 20, até tem uma recomendação, porque a força do vento ela proporciona a velocidade ao quadrado. Tá? Então, quando você tem um vento com 15, o fator, digamos assim, elevado ao quadrado 2,25, e 20 já está um fator 4. Então, isso está sendo considerado, e nos portos onde a gente fez a avaliação para esses navios já de 360 metros, o limite tem sido velocidade de 15 nós. E o navio se torna ingovernável até com ventos maiores. E o importante, não é vento pelo través, que muitas vezes o vento aqui, o nordestão que está entrando aqui, entra pela bochecha ou entra pela aleta do navio, quando ele entra ou sai. Não, não é. 30 graus já é considerado vento pelo través. Tá? Isso até com definições de arquitetura naval, que você pega da SNAME. Tá? Então, você vai pegar a maior componente incidência, está pegando vento pelo través, sim. Então, é importante considerar esse fator, sim, e está sendo considerado, sim. E a limitação, já estou adiantando, é vento de 15 nós, entrando com navios com área vélica acima de 10 mil metros quadrados. Okay? Alô? Mesquita? Parabéns, Mesquita, pela... O Agripino aqui atrás. Agripino aqui. Agripino, sou oficial de nós, sou advogado. Eu queria fazer um comentário, assim, parabenizar a excelência da palestra e o método que você, no final, para completar, que é o método de legitimação pelo procedimento, né, o nosso regulador no Brasil, ele esquece esse que eu chamo de função dialógica da regulação, é que dialogar com quem vai aplicar a norma ou quem vai sofrer os efeitos da norma. Então, essa parte de discussão, de esgotar, né, de ampliar o diálogo, porque a norma, para ela ter uma eficácia maior, ela precisa se legitimar através dessa discussão. Então, esse seria um comentário parabenizando, isso é fundamental, e duas perguntas. Né? Uma é com relação à regra de transição. Como é que ficará os normativos, né, por exemplo, as NPCPs, os normativos da CEP, que vem utilizando a regra atual, e com a edição dessa nova norma, como é que vai ficar essa regra de transição? Tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é com relação à questão, na sua experiência lá no CIAGA, trabalhando com prático, com o pessoal da Marinha Mercante, com relação ao normativo atual e até no âmbito do direito comparado, como é que isso repercute nos acidentes e fatos da navegação? Onde é que está o problema disso e como é que o Tribunal Marítimo tem julgado isso, né, em relação à operação, né, da eficácia desse normativo aí da BNT que está sendo revisado? Parabéns pela bela exposição. Obrigado, Agripino. Vou falar direto a Agripino, chamar de doutor Agripino, que a gente é contemporâneo de escola. Né? Então, contemporâneo de escola ele vai ser sempre Agripino. Mas, Agripino, a primeira pergunta é fácil responder. A segunda, você me deixa um pouco restrito, mas vou te responder aqui também. Tá? A primeira pergunta é fácil. Foi a primeira preocupação que estavam reunidos, o grupo da CEP, que sempre participou lá, tá? Foi a doutora Cristina, que participava representando a CEP, ela é encarregada da ordenação de despesa de dragagens pela CEP, e a primeira discussão os navios, e isso está colocado bem claro na nova ABNT, ela não altera a ABNT anterior por se considerar que o risco era controlado. Você viu, tem um fator de risco que já era assumido por uma autoridade competente.
Entende? A autoridade competente assumiu esse risco, os navios já por alguma expertise, experiência, você não vai modificar regras existentes. Mas, para novos navios e novas instalações, mesmo que sejam em canais existentes ou novos canais, as 3 possibilidades, aí a ABNT entra em vigor, valendo isso. Lembrar que a ABNT está seguindo regras da Pianchi, sendo fidedignas às normas Pianchi, e em 2006 a ANTAC se filiou à Pianchi, dizendo que o Brasil ia seguir as normativas, as diretrizes da Pianchi. Por isso que nós estamos aplicando a regra ABNT de acordo com um acordo firmado pelo governo brasileiro via ANTAC. Tá? Então, a segunda pergunta, tá, é como vai ser essa modificação nas normas em relação à nova ABNT. Bem, conversando com o pessoal aqui, o Eric, com o Eric não, conversando com o Marcos Fonseca, está com o crachá errado, Marcos. Então, conversando com falando aqui, a gente olha rápido aqui, mas o Marcos você conhece há bastante tempo. Mas vendo aqui, conversando com o Marcos Fonseca, conversando com o Átila, da DPC, que é mais fácil falar com o pessoal que é Marighella do que falar com os almirantes, né? Mas eu tenho conversado bastante com eles. Todos eles vindo à ABNT, conversando com o pessoal da DHN, vindo com a ABNT, e se sabendo que essa ABNT ela está de acordo com padrões técnicos, a Marinha vai cumprir, vai seguir. Ok? Não vai modificar nada para os existentes. A NPCP, para os navios existentes, já está sendo aplicada. Agora, tem um novo navio, cumpra a ABNT, como sempre foi, e já está na norma 8. Na norma 8 diz, o capitão dos portos pode se orientar pela ABNT, só que lá estava a ABNT 95. Lá, na norma ABNT já é nova, essa é 2015. Tá? E pela regra Pianchi. A Pianchi já está nova, 2014 já está nova, diz que já sobrepôs em 97. Tá? Então, essa é a grande mudança. Tá? Mas você vê exemplos que tem portos brasileiros que não usam nem a ABNT de 95, estão usando uma coisa antes da 95, que é aquela função de margem de segurança. Né? Aí colocava, a margem de segurança para fundo de lana é 1,3%. Tá? Eu participei dessa reunião, era pré-95, isso foi em 92, quando eu participei dessas reuniões, lá na DPC. Então, mas isso aí foi uma norma de segurança que a gente tirou de antigas regras Pianchi ainda. Quando entrou em 97, foram modificadas e no Brasil não continuou, é pré-ABNT até. Tá? Mas é isso que eu tenho que adiantar. Né? Na Marinha, eu acho que vai... não posso dizer pela Marinha, apesar de trabalhar na Marinha, mas a Marinha procura zelar pelo correto, isso eu tenho notado. Então, tem um padrão técnico, tem uma norma técnica, como vocês estão vendo aqui, a Marinha segue um detalhe importante, o que eu tenho que parabenizar a Marinha, é o que tem dando grande ajuda a gente, é quando vocês checam a batimetria. Porque quando a gente faz um projeto e vai lá, a profundidade tem que ter essa, né? E o pessoal faz depois e tem uma pedra aqui no meio. Não dá para fazer, é outro projeto que o cara tem que fazer, porque ele quis fazer testemunhagem do solo, em diversos pontos, e esqueceu que tinha alguns pontos que contra para pedra. Aí o cara quer safar o problema depois, dizendo que, não, vamos tentar fazer um outro projeto, para contornar aquela pedra, aqueles pontos que ele não considerou. E a draga não consegue dragar aqui, porque aqui é o fundo é de Tabatinga, muito comum isso. São fatores que o cara tinha que pensar antes de levar para o projeto detalhado. Isso tudo tinha que se avaliar no projeto conceitual, todas as possibilidades, para não sair gastando dinheiro à toa. E no Brasil nós estamos jogando dinheiro de dragagem no lixo. Quando dizemos que a Marinha não homologa, não é a Marinha que não homologa, o projeto está errado. Essa é a grande verdade. Não é só a Marinha que está homologando. Como a Marinha vai homologar um projeto errado? Tá. Então, professor Edson, nós agradecemos aí a sua apresentação. Então teremos mais uma pergunta. Bom dia, Márcio. Eu não quero ser inoportuno, né, mas acho que essa pergunta é bastante importante. Né? Infelizmente, professor, nosso país ele tem uma cultura do puxadinho. Né? Então, o projeto, na verdade, a ABNT, pelo que eu vi, ela é mais concernente ao projeto. Na verdade, nosso maior problema hoje em dia é o upgrade. São adaptações vamos assim, de navios novos a designs já antigos. Na ABNT, já tem alguma coisa constante? Isso é uma questão, acho que quase todos têm aqui. Muito obrigado. É a mesma pergunta do Agripino, né? Ela se aplica a canais existentes e atualizações nos canais existentes, e ela entra em vigor. Tá? Então, olha, você pode estar com um projeto que você estava entrando no navio, você vê que qualquer modificação naquele canal obriga a aplicação da nova ABNT. Tá? Isso está escrito no primeiro parágrafo da ABNT. Modificações em canais existentes, aí ela entra em vigor.
É para navios novos, modificações de canais existentes e novos canais. São as 3 possibilidades. Tá ok? Prezados, como o assunto é importante, nós vamos abrir espaço para mais uma pergunta. Professor Mesquita, eu quero agradecer a sua participação e a questão de segurança. Tá? A folga abaixo da quilha. Nós temos lá na Bacia Amazônica a previsão de 50 centímetros para incertezas de profundidade. Nós pensamos 50 centímetros mínimo, isso imaginando que as informações elas são atualizadas. Mas, no nosso caso, nós trabalhamos com informações de 50 anos atrás. Isso não poderia haver uma previsão que ela fosse aumentada ou corrigida à proporção que essa informação ela vai se tornando sem efeito, como é esse caso? Sim, Bezerra. Nesse ponto, o que deve ser o seguinte, lembrar, a profundidade nominal, tá, ela não inclui incerteza da batimetria. É importante, a incerteza da batimetria está associada ao nível de fundo. Então, quando eu defino o FAC, que é a folga abaixo da quilha, ela tem que já considerar que ela está acima do nível de incerteza. O nível de incerteza tem que ficar abaixo. Eu sempre vou ter essa FAC. Então, agora, como é que eu vou diminuir esse nível de incerteza? Eu tenho que fazer, obrigatoriamente, medições e não é só fazer medição. Que equipamento eu estou usando? Foi uma grande parte da explicação disso. E outra parte, os dados têm que ser entregues na forma bruta. Hoje, o que mais tem é você mascarar resultados. E eu vou ser mais adiante, é mascarar resultados em todos os sentidos. Eu pego um simulador de manobras, que aquilo não só vale para treinamento. Uma coisa é eu pegar um simulador de manobras para treinamento, outra é eu pegar um simulador de manobra, um simulador para fins de engenharia, de projeto de navio. É esse que eu tenho que usar para avaliar canais. Tá? O simulador de manobras, eu treino procedimentos, padrões STCW, padrões DNV, que para treinamento, para STCW, Standard Training, de oficial de quarto. Eu não devo pegar um simulador desse e aplicar para avaliar canal de acesso. É um grande erro. O mesmo critério que a gente adota para avaliar dragagem, a gente deveria adotar para avaliar simulador de manobra. Mas a gente está num estágio tão atrasado, que a gente não consegue nem diferenciar simulador de manobra para fins de engenharia de simulador de manobra para fins de projeto de canais. Agora você vê o nível que a gente está. Okay? É a última pergunta. Professor Mesquita, Prático Ramos, Rio de Janeiro. Até complementando a pergunta do colega ali da ZP2, a folga abaixo da quilha para estabelecimento da margem de manobrabilidade, né, ela corresponde ao Gross Underkill Clearance. Gross Underkill Clearance, perfeito. Pois é. Então, além do Gross Underkill Clearance, existem ainda os fatores relacionados à incerteza do fundo. Sim. E aí se insere a incerteza da batimetria, a incerteza da dragagem e as incertezas entre dragagens. Portanto, além desses 0,5, desses 50 centímetros, entrariam também essas incertezas. Isso vai ficar na BNT, isso vai ser mais explorado na BNT, a BNT já está fechada nesse ponto, essas incertezas vão ser estabelecidas mais adiante no projeto? Isso. Ramos, isso está incluído na BNT, diz inclusive que a incerteza entre dragagens, que vai ser o assoreamento, ele deve ser calculado por um CFD, que tem que ser verificado e validado. Então, essa verificação, o que é verificação no modelo matemático? Verificação é garantir que as leis físicas elas estão sendo respeitadas, um fenômeno de transporte, por exemplo. E validado é garantir que o que eu estou lendo corresponde ao que eu estou medindo dentro do simulador. Então, tem até dizendo como ele tem que se fazer isso. Isso está no anexo para definir as incertezas do fundo. Tá? Então, é o que você tem. A única coisa que não está, isso eu tenho que ver, que eu não entrei em detalhes, porque já tem uma legislação brasileira com relação à incerteza, com relação ao
nível vertical de fundo, porque a DHN já tem um padrão para isso e já verifica isso. Então, eu já falei isso até nas reuniões da BNT, não haveria razão de entrarmos forte na BNT, porque a legislação com relação à incerteza em relação ao equipamento já era bem aferido pela DHN, então não haveria razão de colocar redundância na BNT. Tá? Mas em relação a assoreamento e nível de dragagem, a gente tem até uma tabela para o nível de dragagem, em função do tipo de draga que você usa, isso está na BNT. Aí são as incertezas de fundo, que você colocou bem, são os 3 níveis de incerteza de fundo. Eu abordei mais aqui as incertezas em relação ao navio, tá? As margens de segurança em relação ao fator navio. Obrigado, Ramos. Professor Edson, muito obrigado mais uma vez. Nós chamamos o Prático Souza Filho para lhe entregar uma lembrança do evento. Obrigado.